bolinhos e bolinhas! Hoje a gente vai fazer um pão de mel delicioso, aquele pão de mel assim que não tem defeito. Eu vou te dar todas as dicas, tudo que você precisa saber para fazer um pão de mel maravilhoso, com uma massa fofinha e ele perfeito, tá? Com a consistência, tudo maravilhoso. Mas antes da gente continuar aqui, se você ainda não pegou suas apostilas, clica no link que tá aqui embaixo e pega as apostilas do canal. São 7 apostilas maravilhosas para você aproveitar e aprender muito de confeitaria e gastronomia aqui comigo. Então tem a apostila de receitas do canal, mais 6 apostilas com marketing, precificação, design, tudo que você precisa saber para ter um negócio aí e arrasar. Então, para começar aqui, eu vou fazer uma infusão, né, dos cravos no leite. Eu não vou usar cravo em pó, tem gente que usa cravo em pó. Você pode usar um pouquinho de cravo em pó também na massa, é só jogar um pouquinho de cravo em pó na massa. Aqui não. Eu vou colocar 150 ml de leite e vou colocar aqui uns 15 a 20 cravinhos, tá? Vou deixar esse leite começar a ferver. Quando ele começar a ferver, não precisa ferver muito não, quando começar a ferver, você desliga e deixa ele parado aí por meia horinha esfriando, porque ele vai ficar nessa infusão e o cravo vai pegar gosto, vai ficar divino, gente, eu prefiro assim. E agora pra gente fazer a nossa massa, eu vou colocar um ovo, 185 gramas de açúcar refinado ou uma xícara, tá bom? Dá uma boa misturadinha nisso aí. Tem gente que gosta de usar mais mel que açúcar, aqui eu vou usar um pouco de açúcar também, tá bom? E aqui agora eu tenho um mel delicioso, eu vou colocar 4 colheres de sopa aqui, pode colocar umas colheroninhas aí, tá? 4 colheres de sopa nessa mistura aqui, tá bom? Aqui eu já tinha colocado uma, então vai mostrar só 3, mas é 4 colheres, tá? Misturou as 4 colheres, nosso cravo tava em infusão, ficou bem delicioso, tá um cheiro já de cravo de pão de mel nessa casa, gente, vocês não têm ideia. E agora eu coloco aqui uma colher bem cheia de sopa, tá? De manteiga ou margarina, em temperatura ambiente de preferência, dá uma batidinha nela, não precisa misturar perfeito, tá, gente? Só dá uma misturada mais ou menos. E aí você vai vir agora com seu chocolate em pó, eu vou colocar 2 colheres de sopa aqui, vou dar uma peneirada, porque chocolate em pó fica cheio de gruminho, então a gente precisa peneirar. Peneira essa aí, eu tô usando chocolate 50% cacau, mas você pode usar de 32%, o recomendado é 50% aqui, tá, gente? Essa receita que eu desenvolvi vai 50%. Se você quiser usar de 100%, usa uma colher bem cheia. E aí você dá uma misturada, não precisa misturar muito, porque cacau com líquido não mistura muito, né? Ele tem pouca densidade, então ele não mistura muito. Então agora, pra gente misturar bem, a gente vai colocar 1,5 xícaras de farinha de trigo, tá? Aqui eu vou peneirar, mas nem precisa peneirar, só pra ficar um pouquinho mais aerado. E aí colocou 1,5 xícaras, gente, eu vou deixar toda a quantidade em gramas aqui embaixo pra vocês, tá bom? Então não se preocupem, é só olhar aqui no box, na descrição do vídeo aqui embaixo. Então aí você dá uma boa misturada, né? Já vai estar quase pronto tudo. Olha que massa lindona, gente. A massa do pão de mel é muito cheirosa. E aí agora eu coloco aqui uma colher de sopa cheia de fermento, tá? Mais cheia do que o comum, tá bom? Enquanto você faz bolo, então, coloca um pouquinho mais cheia do que o comum, tá? Uns 15 gramas. E aí, agora eu coloquei também uma pitada aí, mais ou menos meia colher de chá de canela em pó. A canela eu uso em pó, mas o cravo eu faço infusão. Caso você não tenha, é só jogar um pouquinho de cravo em pó, tá bom? Na massa. E aí, gente, eu untei uma forma, vou deixar o tamanho dela aqui e vou levar pra assar. Tem muita gente que não tem forminha e quer fazer desse jeito. Eu vou mostrar pra vocês por que não dá certo. Então, eu fiz 2 massas, tá bom? Depois eu gravei outra, sem ser na câmera, e quero mostrar pra vocês. Tem gente que quer cortar, ó, com aqueles cortadores de petit gâteau, ou qualquer coisinha, ou então compra essas forminhas tamanho 1, muito pequenas e baixas, tá? Se você põe isso aqui, dá BO, o pão de mel fica muito fino e duro nessas forminhas baixinhas e pequenas, tá? O ideal é essa aqui que eu tô mostrando pra vocês. E eu vou deixar o link dela aqui embaixo pra quem quiser fabricar pão de mel,
tá bom? Vou explicar tudo e vou explicar por que não dá certo quando a gente faz na forma grande, depois fica tentando recortar. Então aí você unta com spray desmoldante aí seu pãozinho de mel ou manteiga e farinha, tá? Joga 1 colher de sopa em cada uma dessas, tá bom, gente? 1 colher de sopa já é suficiente aqui, dá uma boa espalhadinha, assim, fica até mais ou menos metade da forminha. E você leva para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 24, 25 minutinhos, até você enfiar um palitinho e ele tá saindo limpinho, tá? Não deixa esturricar lá dentro, não, porque senão a massa fica muito seca, tá bom? Então ela tem que assar, mas não pode passar demais. Então aí, gente, é só realmente levar para assar por esse tempo que eu falei, tirar e eu vou explicar para vocês agora, ó. Então esse aqui vai ser meu pão de mel certinho. Agora tem muita confeiteira que fala, mas por que eu não posso fazer sem a forminha? Por que a gente recomenda, né? A maioria dos confeiteiros recomenda que você faça com a forminha. Porque, ó, quando você faz assim, com a forma normal e depois vai partindo como se fosse um bem casado dá pra fazer isso aqui. Com essa aqui não dá, tá? Porque ela destrói todinho o seu pão de mel. Então não é recomendado. Recomendado para pão de mel é assar na forminha do pão de mel, igual esses aqui, que eu mostrei pra vocês, tá bom? E aqui eu tenho um doce super mole da Flamboyant, mas ele tem um gosto muito gostoso. Então, o que eu faço? Não vou usar ele sozinho, eu vou misturar com o da Itambé. Tô falando das marcas aqui porque é realmente o que eu gosto de usar. O da Itambé, ele é super durinho. Só que ele é tão durinho que na hora que você vai confeitar, ele arrasta muito a migalha e começa a deformar e fica muito difícil você espalhar, tá bom? Então, você vai misturar os dois. Ah, e qual a quantidade? Gente, não tem quantidade, tá? Mistura os dois, assim, mais do Itambé e menos desse outro, do Flamboyant, que é o que eu recomendo, tá? E aí você vê que ele vai ficar numa textura mais cremosa, não vai ficar nem tão líquido, né? Nem tão cremosão de escorrer igual o da Flamboyant, nem tão durinho quanto o da Itambé. Então, pra mim, esse é o ponto ideal, tá? Assim, quando você olha, ele não tá muito líquido, nem muito grossinho. É no olho mesmo, gente, não tem muito segredo, não. E aí eu vou colocar aqui num saco de confeitar para facilitar minha vida, sem bico mesmo. Só colocar no saco, cortar a pontinha ali. E a gente vai abrir os nossos pãezinhos de mel, né? Vamos abrir aí com uma faquinha. Cuidado para não ficar esmigalhando ele. Abre bem devagarzinho, com cuidado. Põe um pouquinho do doce no centro. Na hora que você aperta, ele já espalha para os lados. Então não precisa pôr nos lados, senão ele vai começar a escorrer, tá? Então, coloca bem no centro assim, coloca o negocinho, o outro em cima, aperta e pronto. E aí, você vai levar esses pãezinhos de mel pro congelador por 30 minutinhos. Ele não vai congelar, tá, gente? Ele vai ficar bem geladinho. Pra quê? Pra gente fazer o banho na hora lá no chocolate. Aí, ele já vai resfriar. Você nem vai precisar levar pra geladeira depois, porque o chocolate já vai esfriar nele e ele já vai ficar durinho. Então, enquanto ele tá lá, eu vou derreter o meu chocolate. Aqui eu tenho 400 gramas de chocolate blend, mas pode ser meio amargo ou ao leite. Aqui eu tô usando a cobertura fracionada, ou seja, não precisamos fazer a temperagem desse chocolate. Temperagem, gente, eu acho ótimo para ovo de Páscoa, essas coisas. Para banhar pão de mel, para fazer umas coisas assim de banhar, pelo amor de Deus, gente. Faz com fracionado mesmo, você tem umas vendas assim, tá? Aqui eu coloquei um pouquinho de óleo de girassol, mas pode ser óleo de coco de preferência, tá, gente? Ou manteiga de cacau, enfim. Só para ele ficar mais diluído, mais fluido, tá bom? E aí, gente, ó, derreti de 30 em 30 segundos esse chocolate, né? Piquei e derreti no micro-ondas de 30 em 30 segundos para não queimar o chocolate. Vem, mergulha aí o seu pãozinho de mel, dá umas batidinhas e retira o excesso, deixa, né, escorrer bem. E põe aí no seu papel manteiga. Gente, tem gente que bate na hora, né, pra tirar o excesso e vai encostando no próprio chocolate. Eu não gosto muito de fazer isso. De vez em quando eu faço pra tirar o excesso. Mas eu prefiro esperar o chocolate escorrer, tá bom? Você levanta ele, igual eu levantei aqui, ó. E deixa ele escorrer, dá umas batidinhas assim. E, né, puxa um pouquinho aí na lateral do seu bowl, da sua vasilhinha pra tirar o restinho, ó, que tá embaixo, de escorrer e tá bom, tá? Não fica batendo muito no chocolate lá embaixo, não. Tem gente que encosta, né? Mas eu não gosto muito de fazer isso. E aí, coloca tudo aí bem bonitão. E o meu, gente, nem precisou levar pra geladeira, porque ele já tava geladinho do congelador, entendeu? Então, agora é só você embalar do jeito que você quiser. É só comprar um plástico, ou tem gente que embala em plástico filme pra ele ficar, assim, bem selado, né? Então, eu recomendo que você embale ele no plástico filme, pra ele ficar bem seladinho, bem juntinho, sem ar.
E aí você embala bem, coloca num outro plástico, coloca seu adesivo e vende essa delícia maravilhosa aqui, gente. Todas as outras coisinhas aqui, os detalhes, eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo. Tamanho de forma, tudo que você precisa saber, até o link para você comprar essas forminhas que eu comprei pelo Mercado Livre, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado e se fizerem, me marca lá no Insta, @daiflaubert, que eu tô esperando lá para ver essas maravilhas que vocês fazem aí. Beijão e até a próxima!